Globo Rural. Oferecimento Sicoob, a força do cooperativismo de crédito em Minas Gerais. No dia 6 de janeiro de 1980 foi ao ar o nosso primeiro programa. Hoje você vai ver o Globo Rural número 1500. Como virou uma tradição nesses centenários, numa reportagem especial, vamos homenagear mais uma árvore, que o índio chamava de Árvore da Vida, o sertanejo chama de Palmeira de Deus. É o buriti que dá esse coquinho aqui, que é o café da manhã da arara, o almoço do veredeiro, refresco de quem mora na cidade grande. Você vai conhecer por dentro as veredas, as nascentes do Cerrado, o berço dos buritizais. Um cenário deslumbrante, onde a Globo gravou uma minissérie histórica com Tony Ramos e Bruna Lombardi. Vai entender por que onde tem vereda tem buriti e onde tem buriti sempre tem água. Aprecie o doce, o artesanato, os móveis, as casas de Buriti. E lamente conosco a destruição do Buriti. Bom dia! Está começando a edição de número 1500 do Globo Rural. O assunto vai ser um só, o buriti. O buriti é uma daquelas plantas que se identificam com o lugar onde vivem, que chegam mesmo a definir e dar nome a esses ambientes. É uma planta inteligente, esperta, que tira proveito dos recursos dessas áreas e, ao mesmo tempo, contribui para a sua conservação. Olha que coincidência, hoje, dia 22 de março, no mundo inteiro, está sendo celebrado o Dia da Água. E o nosso buriti, você vai ver, escolheu justamente as veredas úmidas para viver. Ou seja, escolheu os ermos, os mágicos oásis dos sertões, onde estão as matrizes de nossas águas mais cristalinas. O buriti é uma palmeira nativa das Américas Central e do Sul. No Brasil, veja aqui no mapa, ele ocorre basicamente na região de Cerrado. Tem larga distribuição por 10 estados do Brasil Central, Centro-Oeste e parte do Sudeste. Além da grande importância econômica e social, o buriti é vital para a vereda, o caminho das águas no sertão. Prende a suspiração, cena assim tão linda, palmeira que não se finda em 40 quilômetros de extensão. Esta é a vereda do Gibão, quase no ponto do mapa em que 3 estados dão a mão, Minas, Goiás e Bahia, onde o cerrado enfeita o chão. Imagine se o país, feito uma casa de morar, tivesse telha assim em quina, modo da água escoar. Pois isso que nos fascina daqui dessas alturas tem função de cobertura. É um gigantesco cantil. Esta é a cumieira do Brasil. Cumieira geralmente é a parte mais alta de uma casa. Quando chove, em cima dessa casa, essa água é distribuída para todos os cantos, né? Universidade Católica de Goiás, campus de Goiânia. O professor Altair Barbosa, há 40 anos, estuda o cerrado. Os 3 maiores aquíferos do Brasil estão situados aqui no cerrado. Esses aquíferos... A aula é sobre os depósitos subterrâneos de água, os aquíferos. Os principais são o Guarani, o Urucuia e o Bambuí. Eles se encontram no coração do cerrado, a quina do telhado, no Planalto Central. Da vertente sul brotam águas para a bacia do Paraná. A leste, as que alimentam o São Francisco. Ao norte, as que alimentam parte da bacia amazônica. As 3 grandes bacias do continente sul-americano dependem basicamente de águas do cerrado. Formados há milhões e milhões de anos, os aquíferos são continuamente reabastecidos pelas chuvas.
O solo poroso do cerrado facilita a infiltração. Cheio, o aquífero vaza pelas nascentes, garantindo a água dos rios mesmo no longo período seco. E a água iria embora rapidamente se não fossem uns reguladores, umas válvulas com que a natureza presenteou o cerrado. São as veredas. Essas áreas alagadiças, onde se destaca o palmeiral. O nome de um lugar, feito grama se esparrama, se a ele se associar um marco de boa fama. Nova York tem a Liberdade, Paris a torre que chamam de Eiffel, Rio de Janeiro o Redentor. Vereda anuncia o cerrado, mas deixou um encarregado para ter propaganda de si. É o vistoso monumento que com respeito eu apresento. Sua Excelência, o Buriti. Os buritizais e as veredas são basicamente da mesma idade do cerrado, ou o capítulo inicial da história do cerrado. Segundo o professor Altair, essa espécie de buriti das veredas, que leva o nome científico de Maurícia flexuosa, pode estar no grupo dos seres vivos mais antigos do planeta. O buriti, junto com as veredas, começaram a se formar por volta de 65 milhões de anos. O buriti é de crescimento lento. Curioso, olha, se alça do chão não por um caule, mas pelas folhas. Pode passar anos para soltar o tufo de folhagem primeiro e levar décadas para expor todo o tronco e frutificar. Alcança a altura média de 25 metros. Na coroa do poste, abre as palmas, um leque gracioso que dá vida à brisa. As rajadinhas suaves que encanam na vereda um murmúrio como se fosse de praia. O coquinho do buriti, você já viu mais bonitinho? Redondo pro ovalado, tem escama de desenho quadriculado, polpa amarela e o caroço amendoado, a castanha, que é um banquete para os bichos do cerrado. Buriti é morada, ponto de passagem, espreita, esconderijo, restaurante de uma fauna numerosa, especialmente os que voam, os papagaios, as maritacas, a maracanã, a jandaia, a cacaué e principalmente as araras, tanto a azul como a vermelha e a canindé. Os bichos que andam no chão, vereda não é um ambiente fácil de se entrar, não. Não estranhe o macacão. Diz o povo do Grande Sertão que vereda é um lugar perigável. Tem cobra, inseto venenoso, planta tóxica, barro que dá febre. Daí, usar uma roupa de proteção ser aconselhável para quem quer conhecer o lugar, que não é navegável. A vereda trabalha no sistema de enchente. Difícil para frente. O terreno do pântano é ondulado, suavemente inclina de fora para dentro. Mais raso na beirada, mais fundo no centro, onde fica a mãe d'água, o córrego permanente. Filtrada pela mata, pelo capim, aqui a água é transparente. Com esse calor, fazendo um convite irresistível pra gente. Depois do esforço, descansar aqui num pé de buriti é um presente. Quem já mergulhou em água de vereda assim foi a Bruna Lombardi e o Tony Ramos também. Foi quando fizeram a histórica minissérie Grande Sertão Veredas, na década de 80. Veja a seguir. Paraíso. Mariana sempre sonhou ver a filha seguindo a vida religiosa. A senhora quer me obrigar a cumprir com uma promessa que a senhora fez, mãe. Isso não é justo. Mas desde que conheceu Zeca, o coração de Santinha está cheio de dúvidas. O que está acontecendo comigo, meu Deus? Não consigo parar de pensar nele. E ela nem imagina que esse peão também ficou balançado com esse encontro. Olha, alguém se perder desse jeito por causa de um olhar. Zóia é
porta de casa da alma. Amanhã, Paraíso. More na Pampulha, no imóvel da Muschione. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com varanda. Vagas cobertas, fácil de pagar. Acesse muschione.com.br ou ligue 3492-9700. Tampar a caixa d'água é fundamental, a sua e de seus vizinhos. Assim o mosquito da dengue não se cria. Globo Minas, saúde, a gente vê por aqui. Ótica Carijós, óculos no mesmo dia. Especialista em lentes Varilux e Crisal anti-reflexo. Ótica Carijós tem laboratório próprio computadorizado, garante precisão e menor preço. Óculos em até 6 vezes ou com cheque para 100 dias sem juros. Promoção Ótica Carijós. Lente multifocal VIP incolor resina, R$ 55,00. É isso, lente multifocal VIP incolor resina, R$ 55,00. Só a Ótica Carijós oferece tanta confiança. Carijós 529 Centro. Neste domingo, 4 da tarde, tem as emoções do Campeonato Mineiro, Atlético e Vila Nova. E vamos acompanhar todos os lances ao vivo, agitando o futebol 2009. Oferecimento Vivo, conexão como nenhuma outra. Skol, a cerveja que desce redondo. Volkswagen, é carro mesmo. Itaú, orientando você no uso consciente do dinheiro. E Casas Bahia, facilitando ainda mais sua vida. Vamos agora à segunda parte do especial de hoje sobre o Buriti. Nelson, quer dizer que falou vereda, falou Buriti. Dona Paula, o Buriti é o símbolo do chamado Grande Sertão. E por lá eu ouvi muito o seguinte: onde tem Buriti, tem vereda. Onde tem vereda, tem Buriti. E onde tem Buriti, tem água. De repente, fazia assim, eu vou chamar de alamedas e buritis, né? O Buriti tem essa sabedoria, né? Em 1985, a Rede Globo exibiu a minissérie Grande Sertão Veredas, adaptação da obra-prima do escritor Guimarães Rosa, fazendo os protagonistas Bruna Lombardi e Tony Ramos. Tudo rodado em cenário real, esse mesmo onde estamos fazendo a reportagem. Às vezes havia 800 figurantes, 800 cavaleiros num único dia. Cenas de batalhas. Todo mundo chorava, sofria. Para mim foi assim um paraíso. Foi um imenso desafio. Tony, que sempre fazia o galã romântico, encarnou o jagunço Riobaldo. Bruna fazia outro jagunço, Diadorim, que para esconder o segredo de ser mulher, tomava banho longe do bando, nas águas choradas das veredas. É uma história de amor sem final feliz. Diadorim morre ao derrotar o vilão Hermógenes, vivido por Tarcísio Meira. 24 anos depois, o sertão, os buritis ainda continuam bem vivos na lembrança deles. Quando você chegava e se deparava com aquilo, era a imponência que me chamava a atenção. É uma coisa assim, é mágico, é absolutamente encantador. No meio do sertão tem o milagre da água. Esse milagre acontece por intercessão de quem? Como? Vamos entender. No Grande Sertão, vereda é sinônimo de nascente. A vereda se enche é com as fontes murmurantes, assim. O Buriti, dentro da vereda, ele é super importante porque ele funciona como uma bomba sugadora, uma bomba de sucção. Como um dever de casa dado pelo professor, faço aqui um ensaio de vaza. Sua atenção, por favor. É um exemplo corriqueiro que mostro por intermédio de uma esponja de pedreiro e um conta-gota de remédio. Vereda fica desse jeito com a queda da folha rota. Esponja a água no seu leito, depois solta gota a gota. A folha de buriti ela amadurece, fica seca, cai, aí começa a acumular, cai numa área úmida, numa área de pântano. Aí isso começa a apodrecer, essa matéria orgânica começa a acumular, vai formando camadas, isso vai se estendendo, vai formando imensas áreas de turfa. A turfa é como se fosse um colchão de capim,
essa folha que vai apodrecendo, vai formando aquela matéria orgânica muito porosa, onde retém as águas. Todas as águas da chuva ficam retidas. Walter Neves é engenheiro e biólogo do IEF, Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Mostra como o sistema funciona. Com poucos centímetros, olha o tanto de água que brota da turfa. Sem essa turfa, essa água seria escoada rapidamente, acabou a chuva, acabou a água. Não é só a palha que forma essa barreira. Amarrando tudo, compactando o piso turfoso que tem camadas de 3, 4 metros de fundura, está a raiz do buriti. É uma raiz fora do comum e super ramificada, em formato de feixe. Foi a ventania que arrancou do chão uma semana atrás um buriti já ancião entre Minas e Goiás. Com a queda da vazão, temos a ilustração de como é engenhoso o sistema de raiz para se firmar em terreno brejoso. Ao contrário do resto do cerrado, o buriti não finca o poste para baixo. Faz que nem guacho. A raiz é um novelo embaraçado que manda milhões de dedinhos para todo lado. Olha como ficou o raizame cortado. Essas raízes embaixo da terra encharcada se estendem, se entrelaçam por dezenas, centenas de metros. De modo que um buritizal é como se fosse o enorme corpo de um conta-gotas. Aqui chove apenas 4 meses por ano, 8 meses é sem chuva. Então o que acontece? Essa água da chuva, ela fica retida nessa esponja, que é essa turfa. Então durante o período de estiagem, a água está guardada e está saindo lentamente para serenizar os rios. Agora você vai ver a ponta final de um desses conta-gotas que falamos. Estamos na reserva do Acari, Serra das Araras, na foz de uma vereda. Olha lá o último buriti. A água que foi armazenada ao longo de 4 quilômetros cai aqui nessa cascatinha. Forma um poço, corre pela pedra, cai num escorrega para desaguar num ribeirão. Repare a diferença da água cristalina que veio da vereda com a água do ribeirão. O jorro das veredas forma córregos, ribeirões, as graciosas lagoas marginais. Esse aí é o Rio Pandeiros. Que maravilha! Se derrama e forma o Pantanal Mineiro, principal berçário do Alto e Médio São Francisco. Olha aí a Foz do Pandeiros. A descarga da água das veredas, dos buritizais no Velho Chico. É, como veremos depois, o choro e a alegria que escorre do Grande Sertão. É ousadia de nossa parte tratar em verso e prosa de um assunto que virou arte na mão de João Guimarães Rosa. Do Buriti é a grande fonte do que quer que se conte, o escritor que remoeu o sertão. Nasceu em Cordisburgo, a cidade do coração, em frente à estação de trem, onde do outro lado da rua o pai tinha um armazém. A casa e o armazém onde Guimarães Rosa passou a infância ouvindo causos dos sertanejos viraram um museu. A gente caminha de vereda em vereda como o Buriti ensina. Aqui o visitante pode não só ver, como também ouvir trechos dos livros na voz de José Osvaldo dos Santos, o Brasinha, mais popular estudioso do autor na cidade, ou dos alunos contadores de histórias que dão plantão no museu. Acolá era a vereda, com o tempo se refrescando e o desabafo do ar. O Buriti revira altas palmas. Buriti dos Gerais Verdes, quem te viu quer te ver mais. Pondo o pé nas águas beiras, Buriti desses Gerais. Do mesmo jeito que se finca como um monumento na vereda, o Buriti se estabelece também como referência na obra de Guimarães Rosa. Um dos livros dele tem justamente o título de Buriti, espécie que ele estudou profundamente e inclusive chegou a prever na ficção uma coisa triste que acabou acontecendo na realidade. Brasinha lembra uma passagem quando um fazendeiro quer explorar uma magnífica vereda. Ninguém separa essas terras dessas águas. Estudaram que não paga a pena, o dinheirão, nem não é possível acabar com ele. Senão, eu mandava valar os regos, plantava eucaliptos em riba do barro. Uma quase profecia. Anos depois, tentaram o reflorestamento com eucalipto na região de veredas. Um desastre, como você vai ver ainda hoje. E no próximo bloco, o que o Buriti dá além da água? O doce,
o artesanato, a música. Hoje, no Auto Esporte. A elegância esportiva de um hatch que estreia no Brasil. Retrovisores com multifunção. Conhece? Os pequenos que querem conquistar o mundo. Motorflex e outras curiosidades de um carro com 100 anos. Isso parece uma porta, mas não é. Aqui sim tem porta, ó. Hoje, no Auto Esporte. CD Caminho das Índias. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Onde você estiver. Trilha original de Caminho das Índias. Já nas lojas. Não se esqueça. Som Livre, 40 anos. Neste domingo, a turma do Didi vem cheia de graça. Doutoso! E esse malandro topa qualquer parada pra você cair na risada. Isso aí é minha especialidade. Calanga ao molho pardo com pimenta malagueta. Neste domingo, 12:30, a turma do Didi. Você já experimentou o doce de Buriti? Já comeu, Ana Paula? Nelson, o doce não, mas eu uso shampoo, creme para pele, filtro solar. É uma matéria-prima e tanto, né? A polpa é muito rica em beta-caroteno. É isso que protege a pele da gente. Para o índio, o buriti é a árvore da vida. E para o sertanejo, a palmeira de Deus. Da raiz à ponta das palmas, o buriti é aproveitado. O senhor estude. O buriti é das margens. Ele quer seus cocos na vereda. O coquinho, as águas mesmo replantam. A própria natureza encarrega de reproduzir. Com o Walter Neves do IEF, vemos como o buriti se alastra fácil. O fruto apodrece na água, vira comida dos peixinhos. Neste fruto seco, veja, dentro de tudo sobra o caroço, a amêndoa. E aqui, a gema, de onde surge o broto, a nova palmeira. Aí ele brotou, né? É praticamente uma muda, vamos dizer assim. Se fosse uma muda. No viveiro, é uma muda. Aqui é um viveiro natural. Na beira de uma vereda sadia sempre há centenas, se não milhares de buritis meninos assim. Suas folhinhas se confundindo com as do capim. E conforme cresce, vai soltando os leques. Esse é o olho, esse é o broto, a folha nova que está saindo. Então ela é como se fosse um leque. Só que aqui ela está fechada. Aí ela está saindo aqui, ela vai abrindo aos poucos. Depois ela vai abrir aqui, vai desenvolver esse caule. Então, ó, na verdade, o olho da palmeira é como se fosse uma sanfona fechada. Folha da sanfona. Veja que interessante. As folhas se desenvolvem diretamente do tronco. Procuram o sol estendendo os braços. Palmas na ponta, formando o chapéu. Adulto, o buriti tem a feição de um mastro, com as mãos postas para o céu. Se você fosse um passarinho, que tipo de gravetinho ia pegar para construir o ninho? Para quem tem a vereda dentro de si, nada mais nobre do que isso aqui. Estamos no sertão de Urucuia, propriedade da Lauziraci, que num capricho de geraizeira revestiu a casa inteira com tala de buriti. Que paixão! É uma paixão horrorosa, é uma paixão muito grande pelo buriti. Eu amo o buriti. Se eu pudesse, eu moraria lá dentro do brejo. E quem fez isso aqui para você? Eu fiz. Eu faço isso aqui. Fiz a parede da despensa, tem a churrasqueira, que passa os rodapés, armário de cozinha, banheiros. Tudo aqui é de buriti? Tudo. O povo que está aqui? O povo, é mais ou menos. É a família de buriti. É a família buriti, é? É a família buriti. Eu vou apresentar para vocês minha família. Esse aqui é meu filho Kennedy Alcaçula, essa é minha amiga Vani, lá de Urucuia. O meu tio Anésio, lá de Brasília, está aqui passeando com a esposa dele, marido Carmo. Minha mãe, Lauzina, a mãezona, está aqui todo dia ajudando. Meu tio Toim é aqui vizinho também. Lauraci, minha irmã. Tia Nezinha é minha tia, mora aqui vizinha também. Kelly, minha filha. E Maíus, que é o rapaz que tira o buriti comigo. Lauzi faz a coleta na vereda do fundo do quintal.
A extração é só do galho seco. O ainda verde prejudicaria a planta. Dependendo do que vai fazer, leva a palha também. Na maioria das vezes, carrega só o braço, que é a matéria-prima básica do milenar artesanato de Buriti. Da casca do braço é que tiram a talinha, uma lasca parecida com a de bambu. O miolo é fibroso, levinho, parecendo cortiça, isopor. Lixa, cola, encaixa, apara. Rapidinho, a maestria cabocla transforma o buriti em peças de uso. Um porta-trecos, um cofrinho, um vaso, um baú para guardar roupa. Ou em peças de embelezar, simplesmente, coisas de se apreciar pelo puro prazer de enfeite. E rende bem o artesanato do buriti? Vende bastante. É, muito procurado. E representa alguma coisa importante na renda da família? Sim, muito. A minha renda é o buriti, entendeu? É o meu artesanato. A família da Lauzi é uma das milhares que herdaram das antigas tribos indígenas o que poderíamos chamar de cultura do buriti no centro-oeste brasileiro. Andando pelo imenso município de Januária, passando por Itacarambi, Bonito de Minas, Formoso, Chapada Gaúcha, Arinos, Urucuia, você vai encontrar muita gente no desfrute dos buritizais nativos. Aqui estamos agora na Serra das Araras. Neste ponto, o Grande Sertão é uma mesa com um degrau. No degrau, um grande buraco que se estende feito um vão e ganha o nome de Vão do Buraco. Guimarães Rosa pôs esse lugar no mapa, um cenário que arrebata. Paredão cercando o brejal faz ninho pro buritizal. Com licença, boa tarde. Boa tarde. Como vai? Tudo bem, o senhor? Tudo bem? Bom? Bem. Nós somos do Globo Rural, estou fazendo uma reportagem sobre Buriti. Sei. Já ouviu falar do nosso programa? Já ouvi falar. A gente sempre não vê aqui porque nós não tem energia, não tem televisão, não tem nada. Desculpa interromper o trabalho de vocês nada. aqui. A gente fica muito emprazerado de ver vocês aqui hoje, a gente receber vocês aqui. Nós é que ficamos emprazerados de ver a preciosidade que ainda é capaz de fazer aqui o seu João Grilo, que viemos a saber depois é o presidente da Associação dos Moradores de Santa Teresa do Buraquinho, uma das 5 comunidades do Vão do Buraco. Com a mesma palha com que as mulheres tecem redes e esteiras, algumas até encapando as folhas com tirinhas de saco plástico, fazendo uma reciclagem colorida no sertão, o seu João Grilo tece uma carocha. Carocha, você já tinha ouvido falar? Isso aqui é um capa para chuva. Antigamente, só filho de fazendeiro que podia possuir um capa. O pobre não podia comprar um capa, não. Tá muito bem. É isso aí, a carocha. É a carocha. A capa de chuva do veredeiro. É, porque aqui a gente usa vigiar arroz, como passarinho. Aqui a gente pode entrar dentro da carocha dessa, entrar dentro do arroz, não moe a roupa do vai de jeito nenhum. Vai e volta sequinho. Sequinho. E esse tipo de peão, já conhecia? É uma cabacinha com um furo para ficar zunindo na rotação. E o cordão torcido, olha, é feito com a seda, aquela película que recobre a folha do buriti. O pessoal trança assim e fica uma ótima fieira para fazer o brinquedo girar. Tempo de alegria é quando o buriti amadurece os cocos. Fartura é quando se pode ir para a roça, torar um quadro inteiro de capina sem se preocupar com a matula. É só tirar o facão da cintura, olha a bainha, de braço de buriti, descascar o fruto e tá pronta a refeição. A gente fica comendo buriti com farinha. E rapadura, mas não tem rapadura, buriti com farinha também resolve a mesma coisa. Fica comendo ele com farinha. Não precisa de almoço, é forte mesmo. Tá garantido? Tá garantido. Você come quantos buritis, assim?
Olha, uma dúzia de buriti. Tem pra roça, uma dúzia de buriti, comeu, tá, não precisa almoçar. É quando as comadres se reúnem em volta da caroçama dourada para fazer uma coisa deliciosa. A polpa é raspada e vai para a panela só com açúcar ou rapadura. No Grande Sertão, doce de buriti é iguaria esperada. Já vou lá para saborear nos pavantes. Ficou bom o doce? Ótimo. Que sabor que tem? A senhora consegue descrever? Doce e um pouquinho azedo. Mas é ótimo. Ele tem um sabor assim muito particular, próprio, né? Uma fruta marcante, né? Assim como o abacaxi tem gosto próprio do abacaxi, a manga tem gosto de manga, o caju, né? O buriti, não sei como descrever, é o gosto do buriti. Predomina um azedinho, né? Um azedinho, que com o açúcar, aí fica mais gostoso. A música de quem vive nas veredas também é única, a inspiração dos buritis. A trilha sonora da nossa reportagem é deste violeiro. Seu Manuel Carvalho, seu Manelim, aprendeu a tocar sozinho e criou um jeito próprio de pontear. Delicado, dedo corre nas cordas que nem água de cabeceira. A vereda me adverte muito, porque eu nasci e criei na região, então eu não tenho emoção nenhuma assim de tristeza. Para mim só tem alegria. Hoje, com 73, até os 60, seu Manelim trabalhou muito com buriti. Fazia rego d'água, ajudou a montar um rolo, subiu em muita palmeira para tirar folha, colher coco. Mais um belo dia... Olhei para arriba, eu gelei, acabei a coragem de subir. Ah, nunca mais subiu? Nunca mais. Enfermo, seu Manelim perdeu um pulmão e, ao se recuperar, perdeu de vez a coragem de mexer em vereda, que ele viu também fica doente. Eles queriam esgotar o brejo para plantar pasto, e aí meteram o machado e derrubou os buriti. O mundo é grande, tem tanto lugar de fazer plantio, plantar pasto, olha, estragar a natureza, eu sou contra. No próximo bloco, a morte das veredas, pela ocupação humana no campo e nas cidades. Voltamos já. Neste domingo, tem clássico no futsal, esquentando o esporte espetacular. Vamos vibrar com Brasil e Argentina, ao vivo, direto de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Neste domingo, 10 da manhã, futsal internacional. Oferecimento Banco do Brasil, todo seu em todo lugar. Em abril, estreia Caras e Bocas, a serviço do coração. Quer curtir as festas? Ligue BBB 014 41 8401 0101. Tem sala de bate-papo e a casa pegando fogo. É só se conectar. Você pode ouvir quem quiser. Ou ouvir todo mundo. Aproveite para curtir o Diário dos BBBs. Fique ligado no BBB. Disque 014 41 8401 0101. É uma onda. Dos livros da escola temos que cuidar. Encape, proteja, não deixe rasgar. O livro que usamos outros poderão usar. Dos livros da escola temos que cuidar. Não rabisque, não molhe, que ele vai durar. Os livros que usamos outros poderão usar. Ensine seu filho a cuidar do material escolar. Assim outras crianças também poderão estudar. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos.
Dois assuntos importantes para a saúde são destaque domingo no Fantástico. Um estudo realizado nos Estados Unidos conclui que o cérebro começa a envelhecer bem mais cedo do que se pensava. O que você pode fazer para manter essa máquina em forma? E uma outra pesquisa feita na Europa confirma: aquela sonequinha depois do almoço faz bem para a saúde. Mas será que isso daria certo no Brasil? O nosso detetive virtual investiga a incrível história do avião que conseguiu pousar mesmo depois de perder a asa em pleno ar. Verdade ou mentira? Fernanda Torres e Evandro Mesquita falam sobre um tema que mexe muito com o bicho-homem: nossas emoções. Vai ser fantástico, é claro. Domingo, depois do Faustão tá marcado, a gente se vê. Oferecimento O Boticário. Celebre a beleza com Celebrare Collection. Agora vamos à última parte do Globo Rural 1500. Como é mesmo aquela frase, hein, Nelson? Onde tem Buriti, tem vereda. Onde tem Buriti, tem vereda. Onde tem vereda, tem Buriti. E onde tem Buriti, tem água. Se faltar um... Acaba. Acaba para sempre. Outros ambientes devastados podem se recuperar. Mas uma vereda morta nunca mais volta a ser o que era. Você já se sentiu um pontinho solto assim num oco de mundo, sem cerca nem vizinho, o horizonte lá no fundo? Pois toda essa esparramança, uma imensa vastidão até onde a vista alcança, é o chamado Grande Sertão. A largueza do cerrado desenha a solidão. O ermo facilita a destruição, longe dos olhos, longe da fiscalização. Queimada para renovação de pastagem, o fogo torra o pé de Buriti. A vereda se apaga. É o capim dando fim ao resto da vegetação. E olha que pecuária aqui não é bem o dom, como vimos em Januária. Vaca desmaiada de fome, levada em carroção. Deu cria e enfraqueceu e deitou e não deu conta de levantar mais. Na região aqui, pelo menos umas 30 reis morreram, cabeça de gado. Morreram, é? Morreram. De fome? Fome. Fora o fogo e o pisoteio, houve também o devaneio do plantio de eucalipto, desastroso incentivo de floresta comercial no meio do mato nativo. Na década de 70, o governo prometeu encher a mão de quem ocupasse este espaço, produzindo carvão para as usinas de aço. Desmatado e recortado com régua e compasso, o cerrado foi espoliado mais que no tempo do cangaço. Você não faz estimativa do tamanho do fracasso e de quanta vereda ativa ficou assim, em carne viva. Desolação que agora vemos entre os rios Peruaçu, Coxá e Gibão. O solo aqui é extremamente arenoso. Isso aqui é igual areia de praia, 94% de areia. Aí se você faz aqui a adubação química, você coloca o produto químico, quando vem a chuva ocorre a lixiviação. Essa adubação vai toda para o subsolo. E mesmo se fosse adubar, economicamente fica inviável você produzir qualquer coisa. Além do eucalipto, outros programas repetiram o fiasco, como lembra o técnico Walter Neves. Dentro da bacia do Rio Pandeiro são 380 mil hectares. Todos os projetos que foram investidos aqui, implantados, todos eles foram à falência. O dinheiro jogado fora comprometeu a fauna, acabou com a flora. E é com areia que o cerrado chora. O assoreamento traz o secamento do buritizal, explica Rinaldo de Souza, gerente do IEF, Instituto Estadual de Florestas. Quando chove, a água vem e carrega. Tem o assoreamento, da vereda. Então ela fica totalmente tomada pela areia. Ela está entupida? Ela está entupida, ela está em franco estágio de desaparecimento. No pó da erosão, muita vereda se atola, vítima também do sucesso da irrigação em progresso nos solos de melhor condição. A agricultura moderna paga o ingresso à globalização do Buriti tirando água para molhar a plantação. E corta as veredas com estradas para escoar a produção. Presa sem saída, Buriti num lugar de sede perde a vida. No outro se afoga. O excesso de água o liquida. Aqui é um outro exemplo de manejo inadequado de vereda. Que nós tínhamos uma nascente e o que houve um barramento lá
para represar a água, para irrigar as plantações de cana e, consequentemente, matando os buritis que iam na borda desse pequeno córrego. Ele morre afogado. Fora a estrada, pasto e lavoura, acuando os buritizais, as cidades do Planalto, como quem tira cisco com vassoura, também varrem as veredas para debaixo do asfalto. Um exemplo de quem isso faz é a capital de Goiás. Que os goianos nos desculpem a falta de etiqueta. O plano piloto que tinham para um modelo de capital foi deixado na sarjeta. Registram um crescimento dos maiores do planeta, fazendo um zoneamento que sepulta as veredas com prédio, avenida, cimento. Era para ter 50 mil habitantes, mas já são 2 milhões na Grande Goiânia. Mais de 100 veredas morreram, sabe-se lá quantos pés de buriti. O que faz o cartógrafo e pesquisador goiano Antônio Teixeira Leite lamentar. A ocupação humana, ela chega, ela varre do pedaço aquilo que existia de maneira natural. E se a gente não tomar os cuidados necessários, realmente nós vamos ver veredas só nas fotografias e nas reportagens que vocês estão realizando. Voltamos agora para o Grande Sertão do norte de Minas, onde se faz um esforço para conter a devastação das veredas. Proporcionalmente, este hoje é o ponto de maior concentração de áreas de preservação do país. Olha o mapa. Tem 2 parques nacionais, 3 estaduais, 3 áreas de proteção ambiental, reserva sustentável, refúgio silvestre, reserva indígena e RPPNs, reservas particulares do patrimônio natural. Só que o que se vê no mapa é uma coisa, a realidade é bem outra. Desses buritizais saltam 2 graves interrogações, perguntas de resposta difícil. Se diz que a face do bem é a contraface do mal. Sina que faz mais um refém neste parque nacional. Foi criado no papel, tiraram o antigo dono, para o mato, feito um véu, cobrir as casas em abandono. Este é o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, criado há 20 anos numa enorme área de propriedades particulares. Várias fazendas foram desocupadas, como esta que tinha um rebanho de 5 mil cabeças de gado. O processo de desapropriação se arrasta. O mato já toma conta do que foi largado, mas pouca gente viu a cor do dinheiro. O senhor não foi indenizado? Não. Até hoje, a sua situação... Nem um centavo. 15 anos que a gente espera pagamento. Que Muitos dos pequenos proprietários não conseguiram sair por não terem para onde ir. É o caso da dona Atanice e do seu Raimundo Pereira. Tem 120 hectares, mas não podem vender porque ninguém compra, não podem explorar por causa das regras do IBAMA. Nós não podemos plantar roça, nós não fazemos nada. Fui até o juiz saber disso, o juiz estadual de Buritis, né? Ele falando que ele não podia intervir no plano de governo federal, porque ele era estadual, né? E aí eu voltei de lá sem resposta. Que eu não podia reformar uma casa, não podia reformar um curral. Seu Raimundo passa nervoso com o que lhe parece absurdo. Além da fazenda algemada, é acusado de situação ilegal, por viver no que é seu dentro do que um dia pode ser um parque nacional. O ilegal é a lei que é ilegal comigo, que dinheiro tem, né? Que nem uns advogados falaram que o IBAMA chama um IBROMA, que chegou, bromou o lugar que ninguém planta e nem colhe, nem cria, né? Em Brasília, procurando resposta para o desabafo do veredeiro de que o IBAMA embroma, ficamos sabendo que o assunto foi passado para outro órgão do governo, o recém-criado Instituto Chico Mendes, que agora é quem cuida dos parques. Não tenho dúvidas e assina embaixo, é injusto você, ao criar uma unidade de conservação, você não indenizar imediatamente os legítimos proprietários. Rômulo Melo, presidente do Instituto Chico Mendes, dá razão à queixa do seu Raimundo. E, surpreendentemente, reconhece que a criação de parques atropelou direitos dos proprietários. Há alguns anos atrás, você criava uma unidade de conservação a partir de uma forma quase arbitrária e tecnicista. A reclamação é essa. Tá. Hoje não é mais assim. É de se espantar. O governo deve uma fortuna de mais de 10 bilhões de reais para desapropriados em parques nacionais. Não foi regularizada ainda nem a metade das áreas incluídas nos mapas nos últimos 70 anos. Mas o dever da promessa é cumprido. O caso específico do seu Raimundo, nós vamos trazer para Brasília, levantar, encontrar esse processo e dar uma posição firme nos próximos 15 dias.
De certa forma, enquanto se aguarda a correção da injustiça com os proprietários, os buritizais incluídos nas unidades de conservação estão protegidos. Mas e fora delas? Aí é que está outra questão. Homenageado em museu, assunto de violeiro, consagrado na literatura, o buriti ainda faz parte da realidade dura da vida de um roceiro, que no sertão dos Gerais é chamado de veredeiro. Bom dia, bom dia. Bom dia. O senhor é? Isaú Ribeiro dos Santos. Seu Isaú Ribeiro e dona Pedralina moram praticamente dentro de uma vereda. Tiveram 11 filhos, 9 vivendo ainda com eles aqui. A família drenou uma pequena área no meio do buritizal, onde cultiva uma rocinha. As crianças lambiscam o dia inteiro os frutos do cerrado. Até a caçulinha já aprendeu a quebrar a castanha do babaçu. Tem coquinho tucum, tem piqui à vontade. O leite a mãe faz de uma palmeirinha brava, a xiriri. Isso aqui é vitamina. Para ir na cidade buscar mantimento, todo mês é um sofrimento. Seu Isaú traz a feirinha em lombo de jumento, fazendo um percurso de 10 léguas de comprimento. Quantas horas o senhor demora, seu Isaú? Olha, é 13 horas, senhor. Por isso, porque eu saio daqui 7 da manhã, chego 8, conforme eu demorar um pouco, é às 9 horas da noite. Eu fico alegre de ver eles assim, ó, tudo reunidinho, alimentando. Sempre arroz com feijão? Sempre arroz com feijão. E nós não temos condição de ter uma carne. O que eles recebem de aposentadoria e Bolsa Família fica longe das necessidades do mês. Minha feira eu faço no dia 5 do mês. Ela vai mais ou menos até o dia 25, dia 26. Fora os trens de cozinha e as roupas que ganham, os bens da família se resumem ao que conseguem aproveitar do buriti. Veja, a cobertura do rancho é de folha de buriti. A ripa que prende a palha da parede é de buriti. O banco na frente do barraco, a porta, a imbira que amarra a porta, o frontão também. E no interior, onde todos passam a noite num quarto único, a cama de casal e as outras 2 de solteiro também são feitas com a palmeira. O veredeiro dorme literalmente nos braços do buriti. Tá duro aí? Dói as costas? Não? Dá para dormir bem? Dorme a noite inteira? Vocês sonham de noite? Eu sonho. Sonha. E qual que é o sonho mais comum que você tem? Sonho com os anjos. Como é que são os anjos? Esse é bonitinho. Eu só sonho arrumando a minha casa. O meu sonho é o mesmo sonho dela. É um sonho proibido. A casa da família está inabitável, com as paredes e a cobertura apodrecidas e esburacadas. Para reconstruir, seu Isaú precisa de folhas verdes. As secas não servem. Ele até conseguiu fazer o cômodo provisório, mas a fiscalização anda apertada na região e ele não quer se arriscar. Só para lembrar, vereda é nascente e curso d'água e pela lei deve ter APP, área de preservação permanente numa faixa de 80 metros, trecho que não pode ser explorado nem ocupado. Seu Isaú aproveita a nossa reportagem para fazer um pedido ao gerente do IEF, o Instituto Estadual de Florestas. Se ele me dava autorização de eu tirar as palhas de eu cobrir meu barraco. Estou quase no tempo, minha casa está caindo. A lei não nos permite autorizar nem a ocupação das veredas, nem a utilização dela para esses fins. Então nós ficamos impossibilitados de dar uma autorização formal para que ele faça isso. O pessoal, a lei está de lá, ele não, às vezes não vê a situação da gente, não vê a situação, como é que a pessoa da roça sofre. Você, no lugar do seu Isaú, o que faria? A rigor, pela norma ambiental, essa família teria que sair daqui. Mas para onde? Uma pesquisa feita aqui no norte de Minas mostrou que só na bacia do Rio Pandeiros há pelo menos 5.000 famílias, como a do seu Isaú e da dona Pedralina, vivendo nestas condições, morando em casa de palha coberta de buriti. Na confluência de Minas, Goiás e Bahia, pode passar de 20.000 o número de pessoas vivendo nas mesmas condições. Não é por avareza, mas sim por precisão que o bolsão de pobreza faz a devastação. Para sobreviver, o veredeiro drena e queima a natureza e transforma o cerrado em carvão. Em 2003,
Nós encontramos aqui vamos dizer, um mar de fornos de carvão, cerca de 2.000 fornos de carvão na região, né, funcionando totalmente irregulares. Humberto Candeias, superintendente do IEF, Instituto Estadual de Florestas de Minas, conta que o plano de combate aos fornos clandestinos teve que ser mudado pelo impacto que causou. Começamos a derrubar esses fornos. Quando chegamos a mais ou menos uns 500 fornos, percebemos que a população estava passando fome. As famílias estão sendo instruídas a explorar sem destruir. Há incentivo para projetos como a produção de carvão de coco babaçu, que vem tendo sucesso e é até chamado de ecocarvão. Mas é uma gota d'água diante do tamanho do problema. Uma solução maior talvez seja transformar o veredeiro de explorador a guardião dos buritizais, pagar pela prestação de serviços ambientais. Uma alternativa extremamente viável, onde você substitui a renda que ela tem com a utilização da vereda, né, por uma renda realmente para ser protetor dessa vereda. O pagamento depende da Bolsa Verde, já aprovada em Minas, aguardando regulamentação. Vamos dizer que tudo dê certo. Resta outra questão. Voltemos à entrevista com o presidente do Instituto, Chico Mendes. Quando mencionado o caso das palhas, ele, do alto da autoridade que o cargo federal lhe confere, primeiro expressa uma opinião que qualquer um de nós, no lugar do seu Isaú, subiria hoje mesmo no pé de buriti para tirar as palmas. É óbvio que nos interessa, sim, a proteção das veredas, tá? Agora, nos interessa, sim, a sobrevivência digna do ser humano. Eu acho que nessa dimensão, eu acho que nem é necessário uma solicitação de autorização. Segundo, ele bate na tecla da distância que existe entre o mundo real e a legislação ambiental. É possível que a lei esteja desconectada da realidade social e, portanto, precisa ser adaptada. Nós entendemos que o Código Florestal precisa ser modernizado. A resposta que a gente precisa dar para isso é mexer nas regras. Foi entrando essa lei, nova lei, vai enrolando, e aí virou só conversa, né? É, desse tipo. Um grande diz que diz, vamos ter com certeza, para que as regras do país levem em conta a natureza, tanto da nossa pobreza e riqueza, como dos nossos buritis. Assim, quem sabe um dia, o Grande Sertão Veredas tenha um final feliz. Nelson, eu fico aqui pensando, será que lá pelo Globo Rural 1600, esses problemas já vão estar resolvidos? Ana Paula, depende de quanto tempo o país vai levar para aprender que miséria e meio ambiente não se sustentam de braços dados. Não dá para proteger a natureza sem resolver o problema da pobreza. Bom dia para você. Eu volto amanhã com o Globo Rural às 6h10 da manhã. Um bom domingo. TV Globo Minas. Assista agora Auto Esporte. Globo Rural.